de pesquisa com a lente do gênero, através dos últimos 20 anos, 12 geografias e 20 áreas diferentes. Esse relatório ele avalia não só a presença das mulheres como nas lideranças, mas também como sujeitos de pesquisa. Então, é um relatório amplo. E justamente nesse relatório, o que nós vemos essa informação, por exemplo. Nós acabamos de ver que talvez a única das 15 mais prevalentes em que a mulher seja menos privilegiada e morra mais é a doença de Alzheimer. No entanto, esse relatório informa que a maioria dos estudos feitos com doença de Alzheimer, pelo menos 49% dos sujeitos são homens. E naqueles que nós temos mulheres, são apenas 20%. Tem, naturalmente, alguns estudos que têm homens e mulheres, mas vejam que interessante que, mesmo nessa condição em que a mulher morre mais, os estudos que nós encontramos, os sujeitos de pesquisas são predominantemente homens. Então, isso chama atenção. Chama atenção também porque, se nós formos considerar, como eu disse anteriormente, as causas de morte no sexo feminino, a doença de Alzheimer aparece aqui como segunda colocada, depois das doenças cardíacas, que nós sabemos que matam mais em todo o mundo, inclusive no Brasil. Ou seja, a doença de Alzheimer é a segunda mais frequente em mortalidade nas mulheres. Então, chama atenção essa discrepância. Se tem muito mais estudos em homens, mesmo que seja uma doença que quem morre mais é a mulher. Bom, mas vejam que isso não é uma realidade só para esse tipo de estudo. Se a gente for verificar alguns dos estudos, por exemplo, com as substâncias que inibem o colesterol, você sabe que nos últimos anos melhorou muito essa condição de tratamento das doenças isquêmicas do coração ou mesmo do AVC, pelo tratamento das deslipidemias é um, e os cuidados com a pressão arterial é o segundo. Mas se nós olharmos para as deslipidemias, vejam aqui, esse estudo é de 94, publicado no Lancet. Os sujeitos de pesquisa eram homens e mulheres, mas vejo que as mulheres representavam 18% dos sujeitos de pesquisa, o que pode, com certeza, incluir aí um viés para o tratamento, já que nós estamos falando de substâncias para tratamento da dislipidemia. E vejam que alguns anos depois, em 2005, e aqui também numa grande revista, que é o New England, as mulheres continuavam com uma participação como sujeitos como 18%. Então, nesse período todo, ainda nós temos as mulheres subrepresentadas como sujeitos de pesquisa. Nós nem estamos falando no resto, embora essa subrepresentação ocorra em diferentes níveis, né, da atividade feminina, mas estamos falando aqui em saúde, doença e tratamento. E, obviamente, as mulheres subrepresentadas podem estar e devem estar subtratadas, porque não estão adequadamente representadas nos estudos. Bom, se nós olharmos aqui esse estudo, que é de 2010, em que eles já estudavam, já chamou atenção e estavam identificando a representação das mulheres nos estudos clínicos, vejam que de 1970 que a 2000, mais ou menos 30 anos aí, houve um aumento da representação feminina. Mas esse aumento não ultrapassa aqui os 30%. Quer dizer, com todo um esforço que já houve naquela época para a inclusão de mulheres, nesses 30 anos, que vai de 1970 a 2000, ainda a representação é em torno de 30%. E por que será que isso acontecia? Por que as mulheres eram subrepresentadas? Primeiro, havia uma ideia de que as mulheres devem ter as mesmas respostas que os homens nos medicamentos. Homens e mulheres são iguais. Por outro lado, os chefes desses estudos clínicos, né, os responsáveis, achavam sempre que mulheres são confundidoras, porque têm as flutuações hormonais. Então, é ruim incluir mulher nos estudos, né, porque elas atrapalham. E, além disso, as mulheres apresentam um potencial diverso reprodutivo. Elas também ficam grávidas, né? E talvez a idade fértil fosse uma idade que devesse ser evitada para sujeitos de pesquisa. Bom, então isso eram conceitos que estavam na cabeça dos que organizavam e controlavam os trials. E realmente nós temos aqui um histórico
desses acontecimentos, eu vou falar principalmente desse primeiro, que é em 1962, por que isso aconteceu, né? Por que as mulheres foram excluídas? Porque em 1962 houve aquele caso, todo mundo conhece, da talidomida, que é uma substância que era para tratar o enjoo e dar sono nas mulheres, e as mulheres grávidas é que tomavam, e naturalmente o que aconteceu é que houve o nascimento de muitas crianças com malformações, né? Nos Estados Unidos, essa droga nunca foi liberada. Ela foi liberada na Europa, foi liberada no Brasil. E no Brasil, até hoje, tem associações de crianças, aliás, hoje tudo adulto, né, de 60 para cá, que foram vítimas da talidomida justamente para buscar recursos e outros suportes, vamos dizer assim. Mas a partir desse acontecimento, como eu digo que nos Estados Unidos nunca foi liberado. E todos esses históricos, esses relatos, eles são muito mais frequentes nos Estados Unidos, em muito dos Estados Unidos e comunidade europeia. Vejo que em 62 isso aconteceu, e na sequência. Parei, parece que ele não está indo. Bom, em 77, justamente o FDA fez algumas guidelines em que chamavam considerações geral para avaliação clínica de drogas, chamavam esses guidelines. E praticamente nesse guideline as mulheres foram banidas, porque vinha aquele histórico, levou praticamente 10 anos para eles fazerem esses guidelines, já estavam até desatualizados, mas as mulheres foram banidas. E a partir daí, vejam aqui, passaram-se mais 20 anos, quando eles começaram a se dar conta que havia essa falta de informações, isso em 86, já o NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, já recomendava que as mulheres tinham que ser incluídas, mas tinha todo aquele viés de que as mulheres tinha a questão hormonal, tinha a questão da fertilidade. Mas, em 93, justamente vocês viram que aqueles primeiros estudos, né, datam lá antes, no final da década de 90, o FDA estabeleceu uma regra de que os financiamentos pelo NIH, e logo em seguida isso foi apoiado pelo Congresso dos Estados Unidos, deveriam incluir estudos clínicos para drogas, para a utilização de drogas, deveriam incluir homens e mulheres. E aí ficou regra, porque o Congresso Nacional tomou essa decisão. Então, a partir de 93, o cenário para os estudos clínicos deve ser mudado, vocês vão ver que sim, até porque existe essa política, não financiaremos estudo em que não tenha homens e mulheres. Mas vejo que alguns estudos que eram financiados ainda pela indústria poderiam fazer esse tipo de alteração. Mas aquilo que era regulado pelo FDA, pelo NIH, tinha sempre essa regra, vamos dizer, essa imposição, a não ser com uma justificativa muito forte. Bom, e aí, depois de muitos estudos da fundação dos escritórios de saúde, tanto no FDA como no NIH, para a saúde da mulher, cada uma dessas instituições tem os seus escritórios de saúde da mulher com atenção à saúde da mulher. Então, a grande questão vinha em 2001, se eles fizeram um relatório colocando o sexo importa. Então, a questão, sim, o sexo importa, vocês vão ver. Por quê? Porque, primeiro, se reconheceu a necessidade de incluir mulheres e sair daquele viés de que o homem de pesquisa é homem caucasiano, essa é a população normal. Mesmo em doenças que eram prevalentes em ambos os sexos, ou até mais prevalentes nas mulheres. Então, isso era o que havia, e as ações para analisar este gap se estabeleceram quando se definiu que, sim, o sexo importa e tem uma biologia baseada no sexo. Temos a definição de sexo como a origem biológica de homens e mulheres, e gênero a representação social. Então, vejam, isso já nos anos 2000, né? Então, nós temos vamos dizer, essas novas regras, esses novos guidelines, mas ainda, vejam que 2017, nem tão longe de nós, ainda no New England, uma nova droga para corrigir o colesterol, a representação das mulheres não chegava a 25%.
Então, o problema, de uma certa forma, estava sendo resolvido, mas não estava resolvido, porque continuava havendo essa ideia de que era mais fácil que se pudesse enganar, e poderia justificar, porque eles aceitavam a justificativa, por que não incluir mulheres? Mas, nesse caso, você sabe, as dislipidemias atingem homens e mulheres, né? Então, não tem justificativa para incluir 25%, quando a gente sabe que as mulheres representam 50% da população, né? E, de fato, eles vieram acompanhando a partir daí, desde 93, quando se estabeleceu esse guideline, de que várias doenças, vejam aqui, tinham, por exemplo, a síndrome coronariana aguda, 28% de mulheres, fibrilação atrial, 38%, isso aqui em 2018. Doença arterial coronariana, 24%, insuficiência cardíaca, 24%, hipertensão já 46%. Então, o grupo da hipertensão parecia que estava mais sensibilizado, praticamente estava atingindo a meta, que era 50% para homens e mulheres. Mas vejo que em todas as outras áreas da doença cardiovascular, as mulheres continuavam sendo subrepresentadas. Isso foi uma revisão feita em 2018. Bom, a partir daí, e com o reconhecimento de que as mulheres são diferentes dos homens, e esse estudo que aparece aqui de uma forma, vamos dizer assim, popular, mostra que hoje, né, quando ele foi publicado, eram 86 substâncias no FDA, remédios, com doses diferentes para homens e mulheres. Tudo isso a partir da primeira droga, né, que foi eu acho que foi o do Zolpidem, e então tinha dosagem diferente e as mulheres tinham muitos relatos de efeitos adversos com essa droga. Quando eles voltaram a reestudar, chegaram à conclusão que, de fato, as mulheres eram mais sensíveis a uma série de medicamentos, mas ao Zolpidem, inclusive, e que a diferença na farmacocinética podia predizer os efeitos adversos. Bom, vejam vocês que nós estamos aqui, esse artigo aqui, em 2020, já estamos aqui chegando nos nossos anos 2020 e ainda com as dificuldades e as discussões a respeito da dosagem das mulheres. Se nós formos olhar, por exemplo, essas drogas, só para notar a diferença, são drogas para tratamento de câncer, toxicidade. Então, a gente sabe que é diferente a resposta. Se nós olharmos aqui o 5-fluoruracil para tumores em geral de intestino, né? É menos frequente no homem a toxicidade, muito mais frequente na mulher. Nós pegarmos a doxorubicina, por exemplo, o clíris é maior no homem do que na mulher. E assim outras diferentes drogas, cisplatina, aqui é moderada, aqui é alta toxicidade. Parece que as mulheres realmente são mais sensíveis que os homens. E vejam que aqui temos um relato da Organização da Saúde, Mundial da Saúde, dos últimos 50 anos, mostrando a frequência desses relatos adversos relacionados ao sexo de diferentes drogas, em diferentes países, como vocês veem aqui. E vejam, a proporção dos relatos de efeitos adversos muito, 60% a 70% das mulheres, comparado com os homens. Então, essa história de que as mulheres estão sendo subtratadas fica claro nesses relatos de efeitos adversos. Por quê? Na verdade, os estudos não tinham sido bem conduzidos para atender a ambos os sexos com suas peculiaridades. Talvez porque não se reconhecesse que eram diferentes ou não suficientemente diferentes para incluir um número suficiente de sujeitos de pesquisa. Bom, isso foi tudo na área clínica, que começou a melhorar na década de 90, já em 93, depois daquela decisão do NIH de não financiar estudos de dosagens de substâncias em que não fossem incluídos sujeitos, homens e mulheres. Mas vejo que na área biológica, nós que estamos muito acostumados a trabalhar com experimentação animal, os estudos avaliados de 1990 a 2009 mostravam que os nossos sujeitos de pesquisas eram também machos. 80% dos animais utilizados eram machos. E isso aí foi objeto no estudo de um dos escritórios lá do NIH, mas também de um colega nosso da área, do professor Zuck, interessados em entender o que tinha acontecido com a avaliação, com os estudos experimentais. Porque em 93 as decisões foram apenas para os estudos clínicos.
E nos estudos experimentais, as fêmeas estavam sendo negligenciadas, né? Não havia, como nos estudos de humanos, aquela imposição de que deveria ser observado em machos e fêmeas. E eles viram isso estudando em diferentes revistas, em diferentes campos, e ainda principalmente na neurociência, né? Onde os estudos eram de 5:1 entre machos e fêmeas. Bom, aqui também aparece nesses estudos que estudam como isso aconteceu. Vejam aqui em cima, nesse gráfico, são estudos em animais, aqui em estudos em humanos. A partir vamos dizer assim, de 69, a década de 70, os estudos animais passaram, na década de 70, passaram a ser preferencialmente em machos, que é essas bolinhas verdes que vocês estão vendo aqui. Antes disso, era mais ou menos parelho, ou mesmo com essas bolinhas brancas, nem referiam o sexo. Os artigos publicados não diziam se era macho ou fêmea. Bom, isso se prolonga até os anos atuais, de que nós temos a maior percentagem de machos, mas vejo que quando a gente pega estudos em humanos, quando eles passaram a também acompanhar, a partir do final da década no início da década de 90, olha como aumenta os estudos que incluem ambos os sexos. Então, aquela política de forçar a inclusão sob pena de não ganhar o financiamento estava funcionando. E isso fica claro nessa revisão que eles fizeram sobre as publicações que se incluíam ou não machos e fêmeas, homens e mulheres nos estudos. Né? E aí o NIH também, os escritórios para estudos experimentais, estavam então se motivando, e o próprio Zucker fez um acompanhamento, assim como a gente viu que de 1990 até 2009, nós tínhamos 80% dos estudos em macho. A partir de 2009 até 2019, esses pesquisadores passaram a acompanhar as publicações dos estudos experimentais também. Aqui estão as revistas mais importantes da nossa área, ou muito importantes, pelo menos, como PLOS Biology, Journal of Neuroscience, Neuropsychology, Pharmacology, Journal of Comparative Physiology, várias revistas importantes, olha aqui, outras, Nature, Immunity, etc., e passaram a acompanhar, e o resultado que eles viram sobre inclusão, então aqui para simplificar, eles resumiram em todas as disciplinas, biologia geral, imunologia, neurociência, aqui estão as diferentes áreas. E observem pelo menos os quadradinhos roxos, né, os elementos assim roxinhos aqui, vejam, isso significa em 2009 e 2019, praticamente todas as disciplinas passaram a aumentar a questão de incluir ambos os sexos, incluir as mulheres, que eram realmente quem não estavam sendo incluídas, né? E isso foi verdade para todas as disciplinas e a maioria das disciplinas de biologia geral, imunologia, neurociências, endocrinologia, farmacologia nem tanto, ó, mas a maior parte das disciplinas e das publicações acompanhadas nesses periódicos mostrou que essa política de incentivo ou de proibição de publicação estava dando certo. Só que tinha um detalhe, se vocês olharem aqui, está até em preto, branco e cinza, que eles realmente incluíam ambos os sexos, mas não segregavam os resultados, ou seja, não diziam o que era de homem, nem diziam que era de mulher. Saía tudo junto e continuávamos, então, de certa forma, cegos com relação às diferenças, porque eles tratavam, então, tudo como um grupo único. Então, o assunto não estava ainda resolvido. Né? Então, a partir daí, uma nova guideline que considera sexo como uma variável biológica. Claro que isso já vem de 2018, mas não estava sendo implementada, né? Esse guideline que tem que considerar o sexo como uma variável biológica, e tem guidelines que devem ser seguidos pelos pesquisadores e pelos editores de revista. Vejam, inclusive, que tem um racional das editoras de guidelines para como se deve, na verdade, fazer o desenho experimental, como se deve divulgar esses resultados. De uma forma rápida, eu vou colocar aqui para vocês, que tem princípios gerais, mas a ideia é que no título, aqui tal, na introdução, nos métodos,
você consiga dizer se é importante ou não termos o sexo, se tem alguma coisa que se espera de diferença, se os métodos são mesmos diferentes e os resultados são segregados. Pode apresentar junto, mas apresente separado também. E, finalmente, discuta e veja se isso acrescenta informação quando se estuda mecanismos de doenças ou diferentes condições fisiológicas em machos e fêmeas. E isso era o organograma que os editores deveriam seguir. Dependendo do tópico de estudo, se tinha, era relevante ou não a questão do sexo, se não fosse relevante, estava ok. Se fosse relevante, ainda tinha que seguir esses caminhos. Os editores têm que checar se os dados estão segregados, se isso estava previsto no desenho de estudo, se na discussão está feito esse tipo se contempla esse tipo de comparação, e se não, qual era a limitação do estudo. E se não conseguisse atender esses critérios, esses estudos devem voltar para os seus pesquisadores para completarem e refazer. É uma coisa muito difícil, nós sabemos, mas talvez só com uma, uma regra, um guideline mais rígido, possa realmente a gente resolver esse problema que é no experimental, que depois chega no estudo clínico sem a informação, vamos dizer assim, necessária para que dê subsídio para se pensar numa pergunta clínica, né? Bom, isso bem recentemente, o grupo da American Journal of Physiology, da parte do Heart, fez um editorial, está aqui com vários editores participando, e que eles diziam, fizeram, vou mostrar em seguida na sequência, que o sexo ainda era um problema na pesquisa, a questão do sexo continuava sendo um problema na pesquisa cardiovascular. Eles, inclusive, recomendavam a mesma coisa que se recomendava aos editores. A gente espera que os autores considerem o uso de mais de um sexo, de dois só, que é o que temos, né? Isso deve ser contemplado na introdução, que isso deve ser contemplado em abstract, métodos, resultados e discussão. Isso é o que saiu nesse editorial. E na sequência, e baseado depois desse editorial, esse mesmo grupo fez um estudo acompanhando os primeiros 6 meses de todas essas décadas, indo de 1980 a 2020. Eles pegaram as publicações do Hart, os primeiros 6 meses de cada década, é só uma amostra. Mas o que eles observaram, e vocês podem ver aqui nos gráficos, eu acho que é mais fácil, mas se vocês observarem aqui, homens ou animais, há sempre uma tendência a nós sermos muito mais machos do que fêmeas. E eles deixaram o ano de 2019 isolado, que foi o ano da pandemia, porque isso poderia ter modificado a forma como os autores estavam vendo o seu desenho experimental. Mas o fato é o seguinte: se nós olharmos aqui o número de artigos, uma coisa que chama atenção é que é uma redução geral do número de artigos, né, ao longo dos anos. Chama bastante atenção. E se nós formos considerar, por exemplo, os estudos em humanos, todos do American Journal Heart, e os estudos em seres humanos, então, assim, nos homens ou nos machos, vocês vejam que nos seres humanos parece que depois de 2019 ele deu uma reduzida que eu quero dizer, entrar num equilíbrio. Todos aqui em cima era até 60%, né, dos estudos que tinham só mais homens, ou só homens, e em 2020, por exemplo, parece que esse cenário realmente está mudando. E isso não é tão claro nos estudos experimentais. Vejo que continua, estava em 80%, praticamente continua em 80%, até 2019, 2020, aqui está reduzido, mas esse trabalho foi publicado em 20, acho que foi 23, né? Não sei se eles tinham todas as informações. De qualquer forma, parece que estava repercutindo favoravelmente no sentido de incluir homens e mulheres. Mas vejam, eu vou mostrar para vocês aí, para finalizar essa apresentação. Isso é uma carta que eu recebi como coautora de um trabalho agora, faz 2 semanas, de um grupo que eu tenho uma colaboração no exterior, na Universidade da Califórnia, que se estuda choque hemorrágico, choque séptico. Eles tinham financiamento do Exército americano, né? Então a gente estudava isso. Mas o que ocorreu? Que os nossos sujeitos experimentais eram ratos machos. E esse estudo ele estava pronto, estava sendo publicado, quando nós recebemos aqui, ó, que a decisão, assim, ele foi negado, e a decisão
foi feita baseada no uso de um único sexo nesse estudo. Isso, pessoal, faz agora, sim, 10 dias que eu recebi essa carta, não sei se tem a data aqui, mas é mais ou menos isso. Ou seja, eles têm uma política no HART em que você tem que justificar quando não tem. Talvez nós poderíamos ter justificado que a maioria dos que vão para a guerra é homem, mas nos Estados Unidos isso não é assim, né? As mulheres vão também para os campos de batalha, onde eu quero dizer isso porque eles, na verdade, eles financiam estudos que controlem e têm alternativas para tratamento do choque, né? Hemorrágico, por exemplo. Bom, o fato é que não aceitaram e a justificativa é que nosso estudo só tinha homens, só tinha machos. Então, nós temos duas alternativas, ou tentar outra revista, porque alguns American Journal, o regulatório, por exemplo, não exige isso. Mas muitas revistas, a maioria das revistas hoje exige. Ou, então, uma alternativa é trocar de revista, a outra é completar, fazer tudo com fêmeas agora. Bom, então era isso que eu queria dizer para vocês. O problema existe, está sendo combatido no sentido de que nós precisamos achar uma solução para conhecer melhor o sexo feminino. E essas alterações, elas podem ser ambientais, podem ser genéticas, a gente sabe, né? Só a parte cromossômica já define uma série de probabilidades e viabilidades, então isso deve e precisa ser estudado. E vejam que, apesar de tudo isso, as mulheres vivem mais que os homens ao longo dessa expectativa de vida. O que se sabe é que elas vivem mais, mas que a última fase da vida elas vivem pior, a morbidade é maior. Tem muitas doenças de tecido conectivo. E tem toda uma história que você já deve ter ouvido falar, que mulher vai mais ao médico, mulher se cuida mais. Isso deve ser uma das razões que colabora para esse aumento de expectativa de vida. Mas o fato é que nós precisamos conhecer melhor a fisiologia dos diferentes problemas, porque só isso vai nos permitir buscar soluções específicas na era da medicina de precisão. Né? Nós falamos medicina de precisão e tratamos a mulher como se fosse um homem. E é nesse sentido. Então, pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês, provocar né, nesse sentido, e eu agradeço, dizendo que existe aí uma grandes perspectivas para o futuro em estudar homens e mulheres. Eu não sei politicamente como vai ser isso, mas por enquanto, nos Estados Unidos, ainda que Trump tenha feito uma série de mudanças para estudos do gênero, ainda se admite que tem dois sexos e que nós precisamos estudar os dois sexos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Professora, que palestra incrível. A gente está realmente precisando se adequar, né, ao que deveria ser a ciência, né? Uma ciência que abrange o contexto todo, né, da obra. E assim, você falou que eu já estou fazendo uma pergunta, porque me interessa muito esse tema. Você falou que no caso dos estudos clínicos a gente também ainda tem uma quantidade menor de mulheres sendo apresentadas nas questões de estudos clínicos. No caso de ratos, roedores no geral, as pessoas falam que é por conta que o ciclo estral dá muito trabalho, fazer ciclo estral. Assim, sinceramente, eu faço ciclo estral todos os dias. Não é muito trabalho, tá tranquilo fazer o ciclo estral. Mas por que que no caso do estudo com humanos isso é dificultado? Porque se você for pensar, o ciclo da mulher é mais tranquilo da gente conseguir acompanhar do que o ciclo do rato. Eu comentei outro dia que eu fui a uma banca há pouco tempo e a moça apresentou os resultados e não fui nem eu que perguntei, ele perguntou, mas por que você só fez em homem? Ela disse, mas é que trabalhar com fêmeas é muito difícil, tem que fazer. E ele aceitou a explicação. Eu não reclamei, fiquei quieta, mas eu digo, olha como é que a gente justifica. Eu justifico porque é mais difícil, né? Talvez se nós tivéssemos assim uma cabeça aberta, que uns grupos trabalhassem com homens, outros com mulheres, mas isso não é verdade. A gente sabe como a vida do pesquisador é difícil e ele vai trabalhar com aquilo que é mais fácil. E realmente, aparentemente, estudar as fêmeas é mais difícil. Mas como você mesmo está colocando, é uma questão de implementar no laboratório esse controle. E vai ser natural. Em pouco tempo aquilo vai estar incorporado, vai ser natural e vai ser muito melhor a gente conseguir enxergar primeiro que existem, se existem diferenças, né? E se elas existem, qual é a repercussão dessas diferenças? Com certeza elas existem. Nós sabemos, inclusive com relação à hipertensão, que a partir a mulher são várias mulheres, né?
Por exemplo, na menopausa, ela é outra mulher. E aí a prevalência de hipertensão do sexo feminino aumenta e é maior que no sexo masculino. Então, nós realmente precisamos. O que que a mulher pode fazer para mudar essa curva de que a prevalência vai ser maior, né, depois da menopausa? Talvez ela tenha que ter uma vida mais saudável, ela tem que estar preocupada com a vida que ela leva, mesmo que a vida seja difícil, caminhar, aquelas coisas todas que nós já sabemos, estilo de vida. Mas na sua pergunta é isso, você não acha difícil e de fato não acho que deva ser. Talvez quem nunca fez possa achar complicado, mas é só achar uma colaboradora que nem vocês, assim, para mostrar como não é difícil implementar e implementar. E tem várias outras coisas, né, que eu acho que realmente é uma coisa de disponibilidade de entender o problema como ele é, e não reservar um campinho aqui só para mim, que é mais fácil, que eu já estou acostumado e faço sempre a mesma coisa. Esse é o E, desafio da ciência. professora, Hum. mas é uma coisa que a gente estava até comentando numa palestra anterior, eu trabalho com doença de Parkinson, né? E até recentemente, doença de Parkinson era considerada uma doença prevalente em humanos. Em humanos, em homens. Só que não é uma doença prevalente em homens, é igual para igual. Só que a questão é que os estudos eram reduzidos para a questão de fêmeas, para mulheres, e também as mulheres elas apresentavam a doença em uma fase mais tardia, que foi o que você tinha dito anteriormente. Então, na verdade, é uma questão de observar como que a doença está naquela pessoa, em que fase da vida ela vai acontecer, qual é a prevalência daquela doença. E as pessoas, elas tentam simplificar falando que, é mais difícil. Cara, cicloestral não é difícil, é bem simples, na verdade. Se você tirar um É, tempinho, dá tudo certo. nós trabalhando, você tem razão. Então, nós temos um grupo ali, né, em Porto Alegre, em São Paulo também, mas no Instituto de Cardiologia, quando a gente trabalha com mulheres, e o ciclo sempre é um problema para fazer as avaliações que a gente faz. Então, a gente estabelece, isso é o primeiro dia da menstruação. Pode ser difícil, complicado, mas é ali. Porque todo mundo sabe o primeiro dia da menstruação. A única coisa é que a gente tem que estar preparado para fazer o registro. Ela vai avisar mais ou menos, ela não vai dizer com certeza, é hoje ou amanhã. Então, a gente no laboratório tem que estar preparado para isso. Mas quem tem um laboratório aberto 24 horas por dia pode fazer isso, pode ter uma certa flexibilidade para poder atender a essa necessidade que é acompanhar as mulheres e poder compará-las, né? E a gente fez isso com mulheres com falência ovariana precoce, meninas com 17 anos com falência ovariana, elas não tinham, né, o ciclo, mas elas faziam reposição hormonal porque era muito jovem. A gente fez isso, conseguiu mostrar muitas similaridades entre as ratas, as fêmeas, e elas, e a gente não conseguia entender se as mudanças eram devidas à reposição hormonal ou, de fato, a perda, né, do ovário. Então, a gente fez isso nos ratos e conseguiu mostrar que não era só não era só a reposição, que a perda tem algumas questões importantes ao longo do tempo, né? Então, eu acho que faz parte da criatividade do pesquisador de ajustar, e mais do que criatividade, é uma imposição, é uma necessidade, nós precisamos saber de nós mesmos, não é? Até doença mental hoje se sabe, é prevalente em todo mundo. Depois da pandemia, então nem se fala. Mas as mulheres sofrem mais, então a gente dava Zolpidem para elas e pronto, elas passavam o dia inteiro dormindo, dia e noite dormindo. Mas não é assim, então nós precisamos realmente ter essa disponibilidade de achar alternativas para poder fazer o que precisa ser feito, que é saber, é entender e ver se as coisas se desenvolvem, se os processos são semelhantes, são diferentes em homens e mulheres, em machos e fêmeas. É isso, meninas. Tem mais alguma questão? Ou está todo mundo quieto? Tem mais perguntas e a professora Silvia está com a mãozinha levantada. Pode falar. O meu é mais uma observação, Maria Cláudia, obrigada, assim, a palestra é excelente. Eu penso que é uma obrigação nossa, mulheres, de carregarmos essa bandeira, porque não é só, né, a questão de toda o ciclo e a flutuação hormonal que a gente tem durante a vida fértil, tem durante a gravidez, tem depois da menopausa, então, assim, olha a complexidade. Então, nós, mulheres, a gente não pode deixar isso para os homens, não vão ser eles que vão carregar essa bandeira, isso é um dever Exatamente. nosso,
de carregar isso e seguir em frente e correr atrás disso. Então, acho que por isso que isso é um tema assim, de extrema importância e que a gente tem que segurar isso, é nós que vamos carregar. Eu concordo. Veja que aqui é muito importante e a gente não simplesmente não sabe. E no Brasil não existe nada de regra com relação a isso, né? Embora a gente já É a veja próxima hoje. pergunta. É a próxima pergunta do chat, inclusive. Você pode Qual é? falar. Se existe, pode falar, Isa. Você está com o microfone mutado. Essa é a pergunta que está no chat, então eu vou só fazer a pergunta, só para. Né? A pergunta é: existe no Brasil algum movimento para incentivar ou incluir fêmeas em ensaios pré-clínicos? Pois é, não existe. Oficialmente, regularmente, eu desconheço, embora eu já perceba que muitos pesquisadores, como nós aqui, a gente faz essa pergunta quando está avaliando. Mas, por exemplo, se eu estou avaliando para o CNPq, quer dizer, a pessoa já submeteu lá para ganhar o financiamento, o que a gente pode fazer no comentário, se não quiser, vamos dizer assim, negar, ou então a gente vai ter que adotar a política do NES. Negar, mas teria que ter a regra, que dariam preferência aos estudos que incluíssem mais fêmeas. Talvez não fosse assim, nesse momento, uma regra de exceção, mas uma regra de preferência. Serão, né, Silvia, tu que está lá no CNPq na hora de discutir, esse povo que está lá agora é muito mais sensível no sentido de fazer essas mudanças, como nós fizemos há pouco tempo, sobre a questão das mulheres bolsistas e outras coisas mais, mas assim, de incluir, de dar preferência aos estudos que, que vão analisar em ambos os sexos, ou pelo menos justificam por que não vão usar. Como eu digo, tem doenças que são prevalentes só no homem, como da próstata, por exemplo, né? Mas tem doenças que são prevalentes, mais prevalentes na mulher, por exemplo, câncer de mama. Mas o homem pode ter câncer de mama. Então, a gente normalmente não estuda, mas pode ter. Então, eu acho que poderia ter também essa visão para o lado masculino e feminino. Claro que é muito mais. O problema é muito mais do lado feminino, então eu concordo com a Silvia que a bandeira é nossa, que a gente, na medida do possível, influenciar as agências financiadoras. Agora eu vi também que, por exemplo, essa revista American Journal do Heart está fazendo uma chamada especial para estudos em ambos os sexos. São essas coisas que levam a população de pesquisadores a ir atrás dos assuntos. Eu tenho visto os estudos de americanos em vários dos eventos, inclusive agora, Maria José, que nós estávamos aí, por exemplo, o Eric Lazartix, com o estudo de renina angiotensina, ele já apresenta em machos e fêmeas agora. Muitos dos colegas americanos, como eles são obrigados pela NIH, eles já apresentam essa polícia que eles dizem, quer dizer, esse guideline, ele pode dar certo. Por isso que a gente tem que influenciar as agências financiadoras, a FAPEMIG aí também, de ter pelo menos um item nesse momento de ser preferencial, que sejam aprovados preferencialmente estudos que contemplem o estudo em ambos os sexos. Acho que é isso que nós temos Se que me fazer. permite aqui um comentário, a gente lá na Sociedade Brasileira de Fisiologia tem as mulheres na ciência, né? O Comitê das Sim. Mulheres. E eu lembro que na época que foi criado, que nós criamos o Prêmio Branca Fialho, eu insisti muito que o prêmio fosse dado não apenas para mulheres, né, meninas pesquisadoras, né, que estivessem trabalhando, né, com um trabalho excelente, mas o prêmio fosse dado para trabalhos que fossem feitos em fêmeas. Podia até ser um rapaz, né, o pesquisador ser um rapaz, não importa, para exatamente incentivar esse aspecto, né? E eu acho que o prêmio tem sido dado preferencialmente para trabalhos realizados em fêmeas ou que incluem fêmeas, né? Eu acho que é por aí, são essas iniciativas que a gente deve, por aí que a gente deve insistir. E claro, nas agências de fomento, né? Seria então, Mas aí eu temo que os projetos
todos já vão para incluir no projeto é carta de intenção, né? Então todo mundo vai incluir rapidinho o fêmea. Agora, se realmente vai, tem que cobrar mas depois que publique com as fêmeas. Bom, mas aí é que tá. Eu acho que tem que receber o financiamento e as agências têm que cobrar os relatórios. E os relatórios têm que incluir isso aí também. Talvez essa mentalidade, né, de que a gente precisa se comprometer com o que está dizendo que vai fazer, não é possível. Mas eu concordo que essas políticas dão certo. Olha, o prêmio Branca Fialho esse ano foi também, como tu disseste, Maria José, e eu acho que tem rapazes que ganham. Eu acho, não, tenho certeza, eu assisti a entrega de prêmios. Importa é que contemple o estudo em ambos os sexos. É isso aí. Ou que explique por que não. Às vezes já tem os dados em macho, não tem os dados em fêmeas. Também serve, né? A gente só quer conhecer ambos os sexos. Professora, Oi. muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu acho que esse foi um tema extremamente importante que tinha que ser trago realmente aqui para o nosso curso de inverno, para alertar todo mundo, para meio que acordar todo mundo com relação a essa problemática que a gente está vivendo, a gente vive ainda, né? Mas que vai dar certo, que as pessoas vão começar a fazer pesquisas de fato com ambos os sexos, né? Para a gente crescer na ciência de fato. Mas muito obrigada mesmo por a sua presença. E a gente sabe que você está atrasado, então, assim, é de coração esse obrigada. Nada, olha, foi um prazer, né? Eu já não estou nem com vontade de ir embora, mas aí tem outro problema lá. Eu agradeço demais. Eu acho que é muito importante a gente divulgar esses dados, porque eu acho que as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso. Então, as pessoas, os alunos, quem está pensando em fazer carreira científica, precisa saber disso. E para que nós possamos, de fato, nos posicionar e mudar esse cenário favorável a todos os seres vivos, independente do sexo. Muito obrigada, professora Silva, que foi inicialmente quem falei, o grupo que organizou o curso de inverno, Isabela, e até uma outra oportunidade. E Maria Cláudia, antes de você ir, saiba que é contaminante. Como você já está sabendo, esse é o nosso tema do curso de verão 2026, 35 anos do curso de verão do PPG FISFAR, uma data comemorativa, e nós vamos erguer essa bandeira aí. Então, todos que estão aqui estão convidados a participar do nosso curso de verão, que nós vamos estar discutindo a pesquisa pré-clínica, principalmente nessa temática. Então, assim, muito obrigada. Já fomos contaminados. Muito obrigada, eu que agradeço. Estaremos lá fazendo força para divulgar. Beijo, pessoal. Tchau, Maria José. Beijo, Cláudia. Eu vou ter que sair daqui. Tá. Pera só. Então, vocês vão me Eu desculpar, consegui né, pessoal? fechar a gravação? Acho que eu consegui fechar a gravação. Estou tentando aprender a mexer nesse Ainda assunto. está gravando, mas não tem problema. A gente edita depois.